Olá a todos, iniciamos mais uma temporada de Hangouts de marketing digital, após um período de férias merecidas. Voltamos com velhos conhecidos, mas com novos tópicos. E hoje vamos falar sobre real-time marketing. O real-time marketing, os americanos definem como marketing on the fly, isto é, nós encontrarmos o consumidor no local e no momento em que é mais estratégico encontrá-lo. E as tecnologias digitais efetivamente permitem este real-time marketing, porque quando nós estamos a falar do marketing dos meios tradicionais, havia sempre um diferimento entre a ação e a reação do consumidor e, no fundo, a reação é essa reação. E neste momento nós temos ferramentas que nos permitem efetivamente reagir instantaneamente e também ter a percepção do qual é o efeito das nossas campanhas. Bom, dando esta introdução, também gostaria de dizer que, à semelhança de outros Hangouts, todas as pessoas que estão a assistir a este Hangout podem colocar questões. Eu verifico que entre os últimos Hangouts e agora passaram as férias, mas também o Google também acrescentou mais algumas funcionalidades, por isso, ao que parece, também é possível agora aplaudir. É possível fazer likes em direto, apesar que eles não chamam likes, não é? Por razões óbvias. E nós estamos abertos a todas essas funcionalidades, mas gostaríamos mesmo era de ter perguntas da audiência para podermos ir de encontro mais às dúvidas da própria audiência. E temos hoje um painel de Lisboa e do Porto, e começando sempre da minha esquerda para a minha direita, pelo menos no meu ecrã, temos o André Novaes de Paula, docente da pós-graduação em marketing digital de Lisboa, o Carlos Ascensão, docente também em Lisboa, e o João Miguel Lopes, docente na mesma pós-graduação de marketing digital, mas no Porto. E eu gostaria de começar com uma questão, e vou dirigir já ao Carlos Ascensão, e que tem a ver com o Google Analytics. Há algo que não há provavelmente uma percepção que o Google Analytics permite que nós façamos um acompanhamento em tempo real, nessa lógica do real-time marketing, do resultado das nossas ações. E podemos até fazer algum acompanhamento de visitantes nos nossos sites. Carlos, o que é que pode falar sobre isto? Realmente, o Google Analytics tem uma ferramenta que é o Google em tempo real, ou real time, que nos permite acompanhar rigorosamente em tempo real, quer as visitas, quer outro tipo de comportamentos. Nós profissionais, aqui na minha agência, usamos mais o Google Real Time para configurar eventos ou conversões ou objetivos. Por exemplo, se nós temos um determinado website, por exemplo, uma loja de e-commerce, e queremos saber se está a haver uma compra naquele momento, nós podemos ver no Google Real Times se efetivamente aquela compra está a ocorrer, e caso nós tenhamos configurado os eventos para saber o produto, o preço, etc., nós conseguimos ver isso. Mas, Filipe, também gostaria de falar numa coisa, é que esta tecnologia utilizada pela Google é uma exceção e não é nova, porque já há vários anos. Mas ainda é um bocado desconhecida, pelo que eu tenho visto. Não, ela não é usada, por exemplo, por utilizadores leigos, não é assim muito utilizada. Mas está lá Mas é no possível, painel. já agora, é possível ser utilizada por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa, porque está lá no painel de navegação. Mas só queria falar numa ferramenta de Analytics também, que neste particular, por acaso, até é melhor do que o Google Analytics. Trata-se do StatCounter. É uma ferramenta de uns holandeses que uso já há muitos anos. Eu sei que existem outras similares. E esta permite-nos ter uma visão granular em tempo real de aquilo que está a acontecer. E o Google Analytics não nos permite isso. Mas não vou
detalhar muito para não roubar tempo aqui aos nossos colegas. Não, mas Carlos, eu gostava de ouvir falar um bocadinho sobre o Stat Counter. Por exemplo, E até, entretanto, eu vou tentar aqui, há mais uma funcionalidade do Google Analytics e vou tentar colocar o link do Stat Counter a disponibilizar. Mas força. por exemplo, Filipe, nós conseguimos saber, neste momento, quem é que está online no site que tem instalado aquele código, não é? E o que é que está a fazer. Portanto, não há aqui qualquer tipo de voyeurismo, atenção. Apenas sabemos é o IP e depois a informação que vem agregada, a localização, a resolução do ecrã, aquelas coisas, não é? O browser e por aí fora. Portanto, mas em termos de marketing é muito importante sabermos de onde veio, o que é que está a fazer, qual é que foi a trajetória que fez no site, se fez algum download, se preencheu algum formulário. Ora, o Google Analytics não nos dá isso, não é? Dá-nos o tempo real, mas não vai ao grão, não é tão granular. Eu acho que é por políticas deles, justamente, não por falta de tecnologia, nem pensar. Mas chamaria a atenção para todos aqueles que queiram fazer análise do comportamento dos seus websites e aplicações, que podiam perfeitamente cruzar o Google Analytics com o Stat Counter. E a forma de funcionamento do Stat Counter é similar também ao do Google Analytics, isto é, com a introdução do código dentro da página, Sim, ou sim. tem outra coisa diferente? Não é a mesma coisa. Portanto, todos aqueles que já estiverem familiarizados com o Google Tag Manager, que é uma ferramenta que nós instalamos no site ou na aplicação e depois não precisamos de instalar mais nada no site, a partir daí nós instalamos os códigos nesse Google Tag Manager. Na forma tradicional e que funciona também perfeitamente, é a mesma coisa. Portanto, tal como no Google Analytics é gerado um script, aqui no Stat Counter é a mesma coisa e nós só temos que pedir ao web designer ou ao técnico para colocar no website e aquilo fica a funcionar em tempo real. Já agora, dando a palavra aqui ao André, e que é o especialista na área também de e-mail marketing, eu gostava de ter também uma visão da parte do André, justamente na parte de como é que nós conseguimos fazer real-time marketing aplicado ao e-mail marketing. Que ferramentas e que tipo de ações, já agora em termos de exemplo, é que podemos seguir? Vários, não há dúvida que realmente, boa tarde antes de mais a todos, mas não há dúvidas que também esta questão do real-time marketing também se aplica ao email marketing e vou dar dois casos. Vou falar primeiro de algo que cá em Portugal infelizmente não se fala muito, que é testes, e para isso vou dar um exemplo e algo que eu chamo de almost real-time marketing. Como é que é isto? Imaginem que nós temos uma lista grande para enviar de e-mails, 100 mil, 200 mil, nós podemos fazer, a primeira ação que nós pretendemos é a abertura do e-mail, portanto a taxa de abertura aqui é essencial. O que é que determina em grande parte a taxa de abertura? Imaginando que o e-mail é devidamente entregue. Mais do que tudo, a subject line. Portanto, a subject line aqui, o assunto, tem um peso muito grande nessa decisão. E o que é que nós devemos fazer? Devemos fazer um teste a duas ou mais subject lines, que tenhamos dúvidas ou que achemos que podem ser boas, e a partir daí dividirmos uma amostra, várias amostras da nossa base de dados, e enviar esses pequenos testes. Um exemplo simples, se tivermos uma base de dados de 100 mil e-mails, podemos fazer um teste com 10 mil, pronto, é 10% para cada teste, e fazemos um teste AB típico de envio, e depois vemos os resultados. É simples, a única coisa importante é que a amostra tem que ser estatisticamente relevante e
tem que ser representativa do universo que nós estamos a tentar atingir. A partir daí, nós conseguimos muito rapidamente, por uma curva de distribuição, até nas primeiras horas, ter uma ideia muito boa de qual é que é os e-mails que estão a funcionar melhor. Claro que para isto nós temos que ter um conhecimento bom também das horas a que os e-mails devem ser enviados para a nossa comunidade, porque senão podemos estar a enviar uma hora durante o dia e sabendo que a maior parte das pessoas, por acaso, só abrem normalmente os nossos e-mails à noite. Portanto, é preciso ter cuidado com esse pequeno pormenor. A partir daí, podemos ver um teste AB, se temos mais aberturas num determinado e-mail do que com outro subject line, vamos obviamente escolher o subject line que deu melhores resultados. Portanto, aqui não estamos a falar em real time, mas almost real time, porque dá para fazer com poucas horas de diferença entre o teste e o envio. Agora, portanto, este é o primeiro exemplo. Falando de real time, em email marketing, estamos a falar, obviamente, de marketing automation. E com isto é o que os grandes passos que têm sido dados nos últimos anos e o que se tenta fazer, não em termos de ferramentas, mas em termos de procedimentos dentro da própria empresa, é automatizar ao máximo o número de interações que se consegue ter com o cliente, com a nossa lista, com quem vem subscrever as nossas newsletters e tudo mais. A maior parte que nos está a ouvir trabalhará nesta área, portanto tem perfeitamente ideia. Quando subscreve uma newsletter, os e-mails que recebe estão já preparados, portanto, e são enviados de uma forma automática, muito embora possam até ser bastante personalizados, utilizando logo o nosso nome ou mencionando até algumas dos critérios que nós possamos ter selecionado sobre temas ou sobre ações que tínhamos tomado na altura do registro. É importante saber que isto pode não ser a única ação automática. Nós podemos ter subscrito, por exemplo, um rol de e-mails e que vamos recebendo depois atempadamente, com a frequência que foi determinada e não só com a frequência que foi determinada, mas face a ações que nós vamos tomando dentro desses e-mails, portanto existe uma espécie de uma árvore de decisão que foi planeada, se nós dizemos que sim, ou se fazemos o download de um case study ou de um white paper que nos enviam entretanto, isso vai condicionar o que nós vamos receber a seguir. Portanto, em termos de email marketing, e falando em real time, é mesmo real time. Portanto, mal nós carregamos ou tomamos qualquer que seja a ação, automaticamente esses e-mails são despoletados. E estou a falar de e-mails, mas obviamente tudo o que tem à volta, porque depois é inscrito no CRM, são colocadas as características, enfim. E já não vamos falar para tudo mais o que pode ser e até para a utilização de remarketing, que se nós tivermos clicado em alguma coisa numa newsletter ou qualquer coisa desse género, todos estes processos podem estar automatizados. Isso, por acaso, o que introduz o André é uma questão muito interessante, porque basicamente, se quisermos, do lado da organização, trata-se de um marketing diferido, mas em termos do consumidor, a percepção é que é um real-time. Porque o consumidor faz determinada ação e em tempo real há uma reação por parte da organização, porque dispara, dada essa árvore decisional, vai disparar uma determinada ação. Por isso, modifica a percepção. Sim. Deixa-me até acrescentar uma coisa, desculpe Filipe interrompê-lo, mas há até certas coisas que são feitas para não serem completo real time. Para dar um cunho, como se fosse mais pessoal, de haver eventualmente um assistente com que nós possamos estar a ter uma conversa, de vez em quando alguns e-mails que podiam sair automaticamente são colocados para sair 20 minutos depois, 30 minutos depois, que já estão todos pré-preparados, mas só para dar a ideia de que provavelmente existe ali uma interação em tempo real a decorrer, quando não é tudo completamente automatizado. Claro que uma subscrição numa newsletter, ninguém está à espera que seja uma pessoa do outro lado a enviar um pedido de confirmação, de um double opt-in ou qualquer coisa do género. Mas eu digo noutro tipo de ações em que realmente acaba por haver uma espécie de uma conversa, estamos a falar com uma máquina, muito embora, e isto é sempre algo a considerar, a questão do fator humano de colocar alguém real que
pode realmente ser contactado diretamente a assinar as comunicações que estão a ser feitas e não fazer algo que seja completamente geral e assinar pela equipa do não sei quê. Enfim, também caminha-se muito nesse sentido de tentar personalizar ao máximo a mensagem. as comunicações. Sim. Posso só fazer uma pergunta ao André? Força, Eu tenho Carlos. aqui uma coisa, uma curiosidade já latente há muito tempo, que prende-se com uma pergunta tão simples quanto esta. Há alguma hora e dia da semana ideais para enviar uma newsletter? É testar. Depende. É testar. Depende. Primeiro depende imenso do que é que nós estamos a falar e do que é que nós estamos a fazer, qual é que é o nosso público, qual é que é o nosso produto, porque se nós estamos a falar, por exemplo, em last minute, em oportunidades de turismo e pessoas que já estão à espera disso, quer dizer, é muito mais no final da semana que temos que o fazer, que é quando essas decisões são tomadas, e agora no verão, por exemplo, o tempo determina imenso a decisão que as pessoas tomam de ir de fim de semana para qualquer lado ou não. Por exemplo, este fim de semana vai ser péssimo para essas marcações de última hora de praia, porque não vão ser feitas, não é? Porque já se sabe que vai chover o fim de semana todo, pelo menos nesta região. Mas a minha melhor coisa é testar. Há certas horas, o que é importante em e-mail é nós não estarmos dependentes da tecnologia, como acontece em empresas, e muitas delas grandes, que eu ouço repetidas vezes, que enviam os e-mails durante a noite, porque é a única altura em que conseguem ter largura de banda ou as coisas desocupadas para fazer. Quer dizer, não podemos estar escravos da tecnologia quando existem imensas soluções que, afinal de contas, ajudam-nos a ultrapassar esses pequenos problemas que são enormes, porque se o nosso negócio depende disso, é dinheiro que nós estamos a deitar fora e é importante, todos os cêntimos contam, não é? Portanto, e determinar realmente quais é que serão as melhores horas é importante, mas isso faz-se testando. O grande problema é para quem tem listas muito pequenas. Isso realmente, porque os testes são, quer dizer, os resultados dos testes não são desprezáveis, mas praticamente, não é? Mas quando estamos a falar de instituições maiores, com milhares e milhares de registros, aí sim permite-se testar muita coisa. Só para contar aqui uma curiosidade que se passou comigo, foi o seguinte: na minha organização, nós tínhamos programado o disparo de uma newsletter para uma terça-feira, às 11h30 da manhã, porque achávamos que era uma hora que favorecia a organização. E por acidente, um colaborador deixou de disparar um sábado à tarde. E nós ficámos bastante zangados. Porém, apanhámos uma surpresa. Foi o melhor resultado de sempre. Teve mais sucesso, mais taxa de abertura, etc., mais cliques. Portanto, tem toda a razão, é de história. Mas ouça, de vez em quando há surpresas dessas. Para negócios, por exemplo, uma hora má e um dia mau para mandar segunda-feira de manhã, para chegar antes das pessoas chegarem ao escritório é mau, porque temos acumulado muitos e-mails do fim de semana e as pessoas têm que resolver as primeiras questões do dia e não vão andar a ver e-mails. No entanto, mais ao fim da manhã, perto das tais 11h30, meio-dia, em que já se resolveu, já se apagaram os primeiros fogos, aí muitas vezes é uma boa hora, mas isto nada é certo. É verdade. Já agora, eu queria ter do João Miguel Lopes uma visão mobile. Porque uma das coisas que eu verifico é que este real-time marketing tem a ver com, lá está, nós encontrarmos o consumidor na hora e no local que ele se interessa. Por exemplo, eu vi outro dia uma estatística que dizia que 39% dos utilizadores de smartphones os utilizam, por exemplo, quando estão na casa de banho. O que quer dizer que vamos apanhá-los num determinado momento e que realmente podemos trabalhar aí a nossa relação com o cliente e era algo que, se quisermos, com os meios tradicionais era mais complicado, apesar que havia sempre pessoas que levavam a famosa literatura de casa de banho, composta por revistas e às vezes jornais. Aliás, até me lembro de há uns anos atrás, muito engraçado, uns bons anos atrás, já vão perceber há quantos anos, era o Diário Notícias, que fazia uma caricatura, um anúncio a dizer que as pessoas nunca irão ler o jornal assim. E então o que é que punham? Punham uma pessoa sentada na sanita com um computador de mesa, com monitor,
com a torre, ao colo e com o teclado. Agora, curiosamente, se calhar têm que rever essa ideia, até porque têm já até aplicações mobile para os seus leitores. Mas, João, qual é a sua visão em termos do impacto do mobile nesse real-time marketing? Antes disso, o computador na casa de banho, também há quem diga que ia enviar fax, não é? Mas pronto. Portanto, as gerações vão introduzindo tecnologia à medida que o tempo vai passando. É preciso ter cuidado também com o consumo de mobile na casa de banho, porque deve haver horas específicas. E acredito que de manhã, entre as 7 e as 8h30, deve ser das horas em que as marcas devem apostar mais para esse tipo de estratégias. Depois, durante o dia, já é mais difícil mensurar. Ainda há questão agora no que respeita ao contacto que as marcas podem fazer a nível de mobile. De facto, cada vez mais há o uso de aplicações que nos permitem interagir com os clientes nas redondezas de espaços comerciais e tornar o processo cada vez mais blended, desde aplicações que trabalham com base em Wi-Fi, com base em Bluetooth, embora eu confesso que a nível de Bluetooth muitos dos smartphones não estão por lógica, não têm Bluetooth ligado, não só por questões de consumo depois de bateria, mas também por uma série de outras questões. O próprio utilizador nem sempre liga o Bluetooth. No que respeita ao Wi-Fi, a coisa já começa a diferenciar. Temos por regra ter a ligação wireless no mobile ligado, e aí sim as marcas já podem interagir quando passamos em frente a um espaço, a ver uma promoção que está a acontecer, um evento que vai acontecer, um lançamento de um livro, por exemplo, quando passamos num centro comercial e temos uma loja, uma livraria, aí podemos tirar partido. Gostava também de levantar aqui uma outra questão, não tem propriamente a ligação ao mobile, mas tem a ver com tecnologia, alguma já não é nova, mas que cada vez mais agora há lugar para a transferir para o mercado, porque não só as empresas começam a perceber o potencial disso, mas também conseguem depois, digamos que, trabalhar esses resultados e criar estratégias com isso, que é tecnologia que nos permite entrar em, por exemplo, espaços comerciais e perceber claramente se quem está a entrar é o homem, se é mulher, se é criança, se está feliz, se está triste, quais são as zonas mais quentes, os circuitos que faz dentro do espaço comercial, tirar relatórios em real time também, ou seja, perceber alguém que esteja a analisar quantas pessoas é que estão na loja naquele momento, quais são as áreas de maior percurso na loja, se as pessoas são maioritariamente mulheres ou homens, e daí também influenciar, por exemplo, estratégias que permitam reagir perante, por exemplo, um site ou perante, por exemplo, mail marketing sobre determinados produtos. Imaginem que num dia há um produto ou uma parte de exposição na loja em que tem X produtos e que foi a parte mais visitada. Se calhar o próprio site pode também permitir o prolongamento dessa estratégia de promoção desse produto ou de comunicação ou venda desse produto. Outro tipo de tecnologia que a base é a mesma, mas que pode ser aplicada em sítios diferentes, é, por exemplo, tirar partido dos display que nós temos neste momento offline, outdoors eletrónicos, e poder ter este tipo de tecnologia para quando alguém passa em frente, ele poder também reagir consoante o segmento, se é homem, se é mulher, e ter uma playlist de potenciais conteúdos de comunicação que só é lançada de acordo com aquele target. Enfim, acho que cada vez mais nós temos mecanismos e tecnologia que podemos tirar partido deste tipo de situações. Não sei se André, não sei se querias comentar alguma coisa. Eu por acaso gostava de, não necessariamente nessa parte do mobile, mas não deixa de estar também ligado, se o moderador me deixar tomar a palavra já de seguida. O mobile realmente tem vindo a colocar uma pressão muito grande sobre quem está a gerir comunidades, e com isto eu introduzo novos subtemas dentro deste tema maior de real time, em que, por exemplo, o consumo é imediato e as pessoas quando não estão satisfeitas ou têm uma dúvida num local porque estão a consultar alguma coisa e não conseguem resolver o seu problema, o telemóvel está à mão e a primeira coisa que se faz é a Twitter ou a página da empresa e colocar as questões ou reclamações, e
E o principal aqui é que é mesmo real-time que as pessoas esperam. E isto há estudos que mostram que alguém que envia um e-mail, com uma pergunta ou uma questão, está disposta a aguentar até um dia e fica satisfeito se tiver uma resposta dentro de 24 horas, mas indo ao Facebook e colocando qualquer coisa, 2, 3 horas já é demais e começa-se logo a ver outros posts da mesma pessoa. Então, estão-me a ignorar, não respondem à minha questão, o que é que se passa com vocês? Quer dizer, é preciso que esteja lá, principalmente nas grandes marcas, que têm muito engagement e muito tráfego e que vendem para muitas pessoas, é preciso estar lá alguém a responder, pelo menos num tempo o mais curto possível, porque senão torna-se realmente complicado. Isto por causa do mobile. Já agora, se me permite, eu tenho aqui um caso que vou contar, acredito que não se possa generalizar, pelo menos por agora, mas que me aconteceu já por 2 vezes, por exemplo, entrar numa loja para fazer compras em família e perceber que há um artigo, por exemplo, que não existe o tamanho para, neste caso, para a criança que eu pretendo, e ligar, por simplesmente, o telemóvel, abrir a página da marca e perceber que o artigo está à venda online e quase no local fazer a compra porque só tem uma unidade disponível, ou uma coisa do género. Isso já me aconteceu pelo menos 2 vezes. Fiz a compra e pronto, e não conseguia encontrar de facto na loja já o artigo, e portanto acho que não é propriamente um exemplo, digamos que de comunicação em si, mas é um exemplo de reação, em termos de ter mais do que uma forma de apresentar um produto, vender um produto e a tal ligação que eu acho que é extremamente importante quando falamos de marketing nos dias de hoje, que é a questão blended, que é a ligação entre o offline e o online, estar em sintonia e harmonia quando falamos de uma marca. Mas esse é um bom exemplo do real-time, mas ao contrário, quer dizer, a marca preocupou-se em ter um site que funciona, que sendo responsive ou sendo mobile, que funciona e que permite fazer a compra, porque se o site não estivesse preparado para isso, a frustração seria enorme. Ia-se lá, não se conseguia navegar, provavelmente não se conseguiria fazer a compra da mesma forma. O outro real-time que eu queria falar é o que se anda a passar muitas vezes nas grandes marcas, junto aos grandes eventos, em que se reúnem com as agências em war rooms e que tentam fazer marketing na hora e comunicação na hora, tendo nós visto já casos fenomenais que têm acontecido, da Oreo, agora nos Oscars também há algumas coisas, a Samsung também tem feito coisas muito engraçadas, acho que agora foi a Toyota ou a Nissan com o anúncio do novo bebê real em Inglaterra, que também lançaram logo uma campanha, e grandes marcas criam realmente war rooms em que eles estão lá, a marca está lá juntamente com a agência a monitorizar tudo o que está a acontecer, de maneira a poderem fazer campanhas relâmpago e lançá-las e assim obter o máximo de retweets e partilhas de posts no Facebook, no Tumblr, onde quer que seja que tenham feito as suas publicações, e hoje em dia parece uma corrida para ver as grandes marcas quem é que é o primeiro a conseguir aproveitar e tirar benefício de situações que acontecem nestes grandes eventos. Aliás, a Samsung tem uma campanha que lançou na terça-feira, a anteceder o lançamento do iPhone, não é? Por parte da Apple, uma campanha que lançou na Bélgica da oferta de peras, não é? Portanto, não sei se pode considerar real time marketing, mas de facto reagiu, teve uma ação, acabou por ser uma ação viral, porque apesar de ser uma ação centrada na Bélgica, acabou por ser criada uma hashtag que partilhou imensa informação em relação a este evento e mais uma vez reagiu, não é? Teve uma reação muito interessante. Já agora, não sei se me estão a ouvir, não me estão a ouvir, se calhar. Não, estamos, mas com eco. Agora não tão claro como há pouco. Ok. Estão-me a ouvir? Sim. Ok. Não sei o que aconteceu, porque de repente aqui desativou o microfone. Uma das coisas que isto nos leva ao real-time marketing é a questão também da gestão de crises. E vocês que introduziram, então o André introduziu muito bem, porque eu ia justamente falar sobre esta questão da gestão de comunidades, porque é realmente o que o consumidor espera é uma relação próxima, por isso é que existe uma comunidade, por isso é que existe um gestor de comunidade, é para justamente o consumidor ser atendido rapidamente. Mas o real-time marketing também pode servir para a gestão de crise. E já agora, como eu dividi aqui um pouco pelo email marketing, pelo
pela parte do Google, pela parte do mobile. Eu gostava de ter a perspectiva de cada um de vocês, e com isso seria, digamos assim, o tema de encerramento deste Hangout, porque há muitas outras questões que podemos colocar, mas eu gostava de que vocês, tanto no mobile, como em termos de Google, como em termos de e-mail marketing, que ferramentas e que exemplos nós podemos dar de lógica de real-time marketing na gestão de crises. E já agora, mais uma vez, à nossa audiência, que está hoje um pouco tímida, se quiser colocar alguma questão, temos sempre tempo para responder a mais uma questão. Força, quem é que quer começar? Na parte de gestão de crises. Olha, posso começar eu ou o Carlos, não sei, Carlos. Vai, João, força. Não percebi exatamente a questão, Filipe, porque o som ficou com um bocado... É real time em gestão de crises. Exatamente, mas no caso do Carlos, a ótica do Google, o que é que nós devemos estar atentos, que exemplos é que pode dar, e no caso do João, do mobile, e do André, do email marketing. Então, muito rapidamente, diria que podemos atuar em dois planos. Por um lado, no orgânico, portanto, nos resultados orgânicos da página de resultados, e por outro lado, nos anúncios do Google. Estes realmente são mais execuíveis de serem implementados em tempo real. Portanto, quando falo em tempo real, falo numa questão de minutos. É só o tempo dos anúncios serem aprovados. E já fomos confrontados com situações dessas por clientes e atuámos rapidamente para pôr no ar ou alterações de preços ou combates a marcas conhecidas que são aproveitadas ou subvertidas por concorrentes, e nós numa questão de minutos conseguimos implementar anúncios. Na questão orgânica demora um bocado mais de tempo, como é óbvio, mas é importante atuar logo e com conteúdos de combate a crises, por exemplo, reclamações, etc. João. Não, João, força, João. Olha, eu vou ser sincero, em termos de mobile, eu acho que a principal forma de podermos trabalhar com mobile numa gestão de crise será eventualmente contactar alguns dos embaixadores da marca, poderão ser bloggers, entre outros, para dar algum apoio, digamos que aqui na tentativa, não digo de resolução, mas de explicação, de abertura do que é que se está a passar no que respeita à crise. Porque também depende do tipo de crise que estamos a enfrentar. Se é uma crise legítima ou se é uma crise que é provocada por, digamos que, influenciadores, podem ser marcas concorrentes, podem ser pessoas mal informadas, enfim, mas dependendo de se é legítima ou não a crise, se a marca tem ou não culpa. As redes sociais, como estávamos a falar, de facto são ferramentas ótimas para criar a tal relação com os próprios utilizadores / consumidores da marca e explicar e ser o mais transparente possível em relação ao que se está a passar. Não abdicar de comentar, como acontece em muitas marcas que passam horas e horas, deixam passar o tal timing. Também não é fácil perceber qual é o timing certo em que nós temos noção de se temos ou não em mãos uma crise. Não é fácil identificar isso. Há aqui um bom senso, há aqui uma série de indicadores, há uma série de análises, como o Carlos ainda agora falou, do que é que está a ser criado de conteúdo no meio e perceber o potencial que esse conteúdo tem para amplificar ou não, mas, de facto, ferramentas como as redes sociais permitem-nos ter transparência total, colocar os consumidores a par do que é que a empresa quer fazer, o que é que a empresa, de que forma é que pretende resolver o problema, a criação de conteúdo, neste caso positivo, e muitas das vezes fazer algo que não acontece. Por exemplo, eu não sei se foi o André, um colega nosso, um destes dias, colocou um post em relação ao que se passou durante o último mês ou os últimos 2 meses com a companhia aérea portuguesa, a TAP. De facto, a TAP supostamente teve uma crise em mãos, não é? Não sabemos qual vai ser o impacto. Aliás, ouviu-se ontem o Ministro da Economia e o Presidente da TAP a dizer que a TAP nunca teve resultados tão bons como nestes últimos 2 meses. Então supostamente haja quem fale mal da TAP, porque não há problema nenhum, desde que os resultados compensem, pelos vistos, a estratégia está a ser bem desenvolvida, bem implementada. Eu não acredito, de facto. Acredito que a empresa até possa ter tido um incremento de volume de faturação,
Agora, acho que aquilo que aconteceu em termos de notoriedade e posicionamento para a marca vai ser mau. E não se viu uma reação da TAP nos meios digitais em relação a isso, ou se houve, foi muito tenue. Também não se viu um presidente da TAP, mesmo que gravando pequenas peças e dando a cara pela companhia durante estes 2 meses a falar. Portanto, houve aqui muita escassez de informação, houve aqui muito, na minha opinião, muita coisa que podia ter sido feita para minimizar este impacto. Toda a gente sabe que a TAP investiu em aviões, que os aviões não vieram, é uma cadeia de valor, eles, de certa forma, também não foram culpados diretamente. Agora, acho que a informação é que devia ter sido trabalhada em maior quantidade e explicando o que é que estava a ser feito mais, o que é que a TAP estava a fazer, qual era toda a sua estratégia dos últimos tempos, o porquê destes investimentos, o porquê da coisa estar a correr menos bem, mas quais são as perspectivas futuras. Enfim, acho que isso aí não passou cá para fora e eu considero que a TAP teve uma crise em mãos nos últimos 2 meses e ainda continua com uma crise em mãos, embora já se saiba que em termos de meios de comunicação social há momentos quentes, depois a coisa arrefece, mas pronto, continua claramente com uma crise em mãos. Mas, acima de tudo, ferramentas de social media são uma ótima plataforma para, não digo minimizar, mas para colocar em transparência toda a informação necessária para que o consumidor sinta mais, não digo compreendido, mas sinta mais atendido, de alguma forma. Já agora, só para acrescentar que quem monitoriza as redes sociais, digamos, os smartphones e os tablets trouxeram efetivamente uma mobilidade a estes atores, porque em vez de estarem agarrados a um computador, podem, no fundo, as notificações vêm diretamente quando qualquer coisa está a acontecer. Por isso também é algo importante. Sim, pronto, André, passou-me à parte. Não, mas é só um acrescente. André, para terminar, então Para e no fechar. e-mail marketing, o que é que podemos fazer? Primeiro começava por dizer que vai haver gestão de crise, era um bom hangout para fazer no futuro. Acho que ainda não foi feito, pois não? Não, mas temos que fazer. Vai ver, era uma ideia engraçada, fica já lançada esta ideia. Em termos de email marketing, primeiro gostava de dizer que, mais do que tudo, é importantíssimo ter um plano de gestão de crise. As empresas não podem estar a determinar, principalmente empresas grandes que são mais suscetíveis a este tipo de problemas grandes, não é? Uma empresa pequena, quer dizer, podem ter um problema, mas ou aquilo realmente é muito engraçado ou tão grave que fique muito viral, ou então o impacto acaba por ser mais pequeno, mas para empresas de grande consumo é sempre complicado. Portanto, é o mais do que obrigatório ter um plano de gestão de crise, ou então ver-se os casos que se tem visto, como foi o caso da EDP, que não foi bem gerido porque eles não faziam a menor ideia, não tinham nada preparado, e isto tem que ser como uma resposta uma resposta de uma catástrofe, quer dizer, tem que saber exatamente quais é que são os passos que têm que ser dados, obviamente avaliando o que está a acontecer naquele momento, mas quais é que são os passos que são dados e não andar completamente às aranhas. Em termos de email marketing, e mais do que tudo, o João referiu várias vezes uma palavra, que é a transparência, é o que eu acho que é importante. E, obviamente, o e-mail é a par com as redes sociais, que também o João já referiu, é um dos meios a utilizar em que se pode, mediante a importância da questão, da crise, escolher a pessoa que vai fazer a comunicação, portanto, chegando a coisas muito importantes, obviamente deve ser o presidente ou o CEO da empresa, como já aconteceu tantas vezes no passado, e aí sim poder fazer um e-mail aos seus stakeholders, a explicar o que é que se passa, transparente, de uma forma transparente, a assumir se porventura alguma coisa correu mal por parte da empresa, a assumir isso e a demonstrar o que é que vão fazer para corrigir essa situação e para melhorar no futuro, para que não se volte a repetir. Felizmente hoje em dia, com isto da internet, é mau para as crises, para quem sofre as crises, mas também é bom para nós aprendermos com as crises dos outros, porque podemos ver o que é que tem sido feito em diversas situações, umas melhores do que outras, e atenção que há muitas crises que não são reais, que são simplesmente maldade e boatos que se lançam na internet, mas que custam milhões a muitas empresas e à escala global. Nós estamos a falar sequer à escala local muitas vezes, como, sei lá, lembro-me daquele vídeo do McDonald's que se vê os Chicken McNuggets a sair uma pasta por um tubo, uma pasta cor-de-rosa, e que depois diz que é daquilo que são feitos
os nuggets que vende a McDonald's, que não é nada, que depois a McDonald's eventualmente tem vindo a lançar alguns vídeos a mostrar como é que são os seus processos de produção e até uma vez a mostrar quais eram as partes da galinha e uma pessoa, um profissional da linha, a mostrar o que é que cortavam, o que é que não cortavam, o que é que era aproveitado e não, e que não era nada aquela pasta, quer dizer, que era uma coisa de maldade, e isso é uma crise que pode não ser real, mas que a empresa tem que assumir e tem que responder porque lhes custa verdadeiras fortunas. Uma última coisa. Tinha saudades destes hangouts, confesso. Muito bem. Coca-Cola também como crise, que foi a célebre garrafa de Coca-Cola que tinha um rato lá dentro, que começou em 2001 e rebentou em 2001 e obrigou a marca a defender. João, está-se a ouvir um bocado mal. Vamos ouvir agora melhor. Sim. Não, acho que é um problema da ligação. Ligação. Pronto, então fico por aqui. Essa parte ouviu-se bem. Ok, caríssimos. Caríssimos, foi um gosto tê-los de volta nos nossos hangouts. Para a semana a mais, alguns de vocês também estarão presentes. Gostaria de agradecer ao André Novaes de Paula, ao Carlos Ascensão e ao João Miguel Lopes pelo seu interesse em partilhar o conhecimento sobre marketing digital no âmbito da pós-graduação em marketing digital do IPAM-IAD, que podemos dizer, sem sombra de dúvida, que é líder em Portugal. Já vamos agora está já em movimento a 22ª, 23ª e 24ª edição, em que envolvemos já devemos estar a bater quase nos 600 alunos, o que em menos de 5 anos é muito bom, e também depende de docentes com a vossa capacidade de partilhar. Muito bem, muito obrigado e até ao próximo Hangout. Obrigado, adeus. Obrigado, um abraço.